Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e dentro do nosso planejamento da disciplina nós vamos discutir agora então alguns conceitos importantes sobre a camada de transporte do TCP/IP e dentro dessa unidade, né, que eu organizei, nós vamos falar sobre sockets. Sockets são abstrações, quer dizer, na verdade não existe fisicamente um socket, né? Socket é uma ideia de juntar uma informação absolutamente desconectada, ou seja, a referência que nós temos de um nó na internet é o endereço IP, que não vincula ele fisicamente a nenhum ambiente. O IP é um número lógico, é um número que permite o alcance da máquina sem que questões físicas sejam levadas em consideração. É exatamente esse o grande segredo do sucesso do TCP/IP, né? Oferecer um serviço confiável através do protocolo TCP em cima de uma rede que não oferece confiabilidade, que na realidade oferece resiliência, capacidade de suportar por problemas, por quedas e congestionamentos eventuais e tudo mais. Então, eu vou começar bem devagar, porque o conceito de Sócrates é muito importante, né? Que a gente conheça ele, entenda ele perfeitamente e, obviamente, como tudo que eu apresento para vocês, eu estou me baseando num livro, né, numa referência, que no caso é esse aí da capa que vocês estão vendo, o livro do Andrew Tannenbaum. Eu estou usando a quinta edição, que é a última edição dele publicada, mas os livros da terceira e da quarta edição também abordam de forma bastante completa esse tópico, de forma que a gente pode usar qualquer um dos livros do Tannenbaum, de terceira até a quinta edição, que não vai ter nenhuma dificuldade de acompanhar. Bom, então o assunto está basicamente dividido nesses tópicos, né? O primeiro deles se refere ao conceito da arquitetura de protocolos, né? Onde cada camada presta serviços às camadas superiores e recebe serviços das camadas inferiores. Então, como a gente agora está discutindo a camada de transporte, é importante entender que é a camada de transporte que oferece a confiabilidade para as aplicações. Então, por exemplo, um serviço de correio eletrônico. Num serviço de correio eletrônico, você não pode prescindir da confiabilidade, porque eu não posso correr o risco de mandar um e-mail e ele chegar em parte, chegar faltando caracteres ou coisa parecida. Da mesma maneira, na web, eu não posso baixar uma página e vi faltando trechos, faltando textos. Naturalmente, a mensagem seria modificada por causa disso. Então, várias aplicações que são utilizadas na internet, elas demandam a confiabilidade. E essa confiabilidade é oferecida pelo protocolo TCP. O UDP, que também é um protocolo da camada de transporte, ele não oferece a confiabilidade. Então, ele só é usado quando a aplicação não demanda confiabilidade, como é o caso, por exemplo, do DHCP, como é o caso do Network Time Protocol, né, NTP, e outros que a gente vai ver mais adiante. Bom, é claro, eu vou abordar isso de uma forma bastante objetiva, vou falar um pouco sobre a ideia dos sockets de Berkeley, né, e como que a gente usa isso no contexto de uma aplicação desenvolvida para operação em redes, né, baseadas em TCP/IP. Bom, então o primeiro conceito é exatamente o conceito das camadas, né? Eu tenho então uma entidade de transporte, essa entidade de transporte, ela existe dentro da minha arquitetura como um processo em execução, né? Quer dizer, é código computacional em memória, né? Sendo executado em memória, e esse código materializado para nós, né, em termos teóricos, como um protocolo de comunicação, ele vai se comunicar com a sua entidade par, ou seja, com um protocolo semelhante existente em outra máquina através da rede. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o TCP numa máquina, ele vai se comunicar com o TCP da outra máquina em outro ponto de rede. Acima do TCP, eu tenho, por exemplo, o protocolo de aplicação FTP, protocolo Telnet, o protocolo HTTP, vários protocolos de transporte
de aplicação são usuários do serviço de transporte oferecido pelo TCP. Já expliquei por quê, por conta da questão da confiabilidade. E o que essas entidades de transporte trocam são segmentos de mensagem. Por que segmento de mensagem? Porque uma das responsabilidades da camada de transporte é fazer o controle do congestionamento. E controle de congestionamento passa pela limitação do tamanho da unidade de dados. Eu não posso ter uma unidade de dados potencialmente infinita, porque senão, inevitavelmente, ela sobrecarregaria a rede, os equipamentos de conectividade, não permitindo assim que outros elementos de rede usassem a infraestrutura, né? Obviamente, isso ia provocar congestionamentos. Então, para evitar congestionamentos, as unidades de dados elas são segmentadas pelo TCP, exclusivamente pelo TCP, no caso, né? O UDP não faz isso. Mais adiante eu vou falar sobre um outro protocolo, que é o SCTP, que ainda está embrionário, apesar dele já ter sido padronizado desde 2008, ainda não é uma realidade no nosso mundo comercial. Então, basicamente, a gente se limita a discussão ao TCP e UDP pelos vários contrapontos que eles têm entre eles. Bom, então o que acontece? Como vocês podem ver aí no slide, né, nós temos acima dessa entidade de transporte, que é o TCP, né, na forma de um processo em execução, ele está lá rodando na sua máquina, você tem endereços de transporte, que são os números de porta, que nós nos habituamos a ouvir, né, no nosso dia a dia. Desde o momento que a gente entra para a computação, a gente começa a ouvir, por exemplo, sobre porta 80, é a porta do HTTP, portas 20, 21, porta do FTP, porta 23, Telnet, porta 22, SSH, enfim, são números que remetem a protocolos de aplicação. Mas esses números, eles não, digamos, pertencem exclusivamente ao protocolo de aplicação. Na realidade, são números que dizem respeito a uma, digamos, simbiose, a uma troca, a uma comunicação entre a entidade de transporte, TCP, e o protocolo de aplicação. No caso, se a entidade de transporte estiver direcionando aqueles segmentos para uma conexão HTTP, web, isso vai estar sendo endereçado para a porta 80 do servidor, certo? Se por um acaso for de, não sei, FTP, vai ser para a porta 20, a porta de dados do servidor. Se forem sinalizações, né, se forem comandos, vai ser a porta 21. Enfim, então são formas de correlacionar o protocolo de transporte com as aplicações, certo? Embaixo, o que nós temos é um endereço de rede. Tipicamente, apenas um único endereço de rede é usado. Por mais que o seu computador ele possa ter, ao mesmo tempo, uma interface Ethernet, uma interface Wi-Fi, uma interface 3G, e cada uma dessas interfaces pode ter um IP diferente, os sistemas operacionais atuais, por default, usam apenas uma conexão de rede, um endereço de rede para todas as comunicações. Isso não é, digamos, situação geral. Existe efetivamente a possibilidade de uma máquina qualquer, tanto estações quanto servidores, serem multi-homing, ou seja, usarem simultaneamente mais de uma interface, mas para isso eu preciso desenvolver e implementar um suporte no meu sistema operacional. De uma maneira geral, como a grande maioria dos usuários usa apenas uma interface de rede, usa apenas um provedor, as máquinas vão ter apenas um endereço de rede. E aí é que entra o conceito da multiplexação. Porque simultaneamente, por uma única interface de rede, eu posso ter aplicações HTTP, FTP, Telnet, SSH, enfim, inúmeras aplicações completamente diferentes usando esse único caminho de rede. E como que não vai haver confusão na entrega e na recepção desses dados? Exatamente por causa dos sockets. Então, o que é o socket? O socket é um par IP mais número de porta. Então, por exemplo, quando eu abro um browser e eu abro várias abas no Google, o que está acontecendo? Eu não tenho confusão nas minhas requisições, porque no meu socket de origem eu vou ter o mesmo IP para todas as abas, mas eu vou ter um número de porta diferente para cada aba daquela que está sendo aberta. Eu vou fazer isso em sala de aula
mostrar para vocês essa questão prática, né, para exercitar. Esse é o princípio das metodologias ativas. Então, com isso, você consegue ver nitidamente que existe uma associação, um endereço diferente para cada instância de aplicação que está em execução, tanto no cliente quanto no servidor. No caso do servidor, a coisa vai ser tratada de forma diferente, são threads, né, que são lançados para cada uma daquelas requisições, mas o socket de origem é usado como referência. Então, como o socket de origem vai ser diferente, mesmo para o mesmo usuário, do mesmo IP, ele vai ter números de portas diferentes, não vai haver no servidor também nenhuma confusão na hora de se responder a uma requisição. Então, vocês podem ver aí no slide, o host 1 ele está basicamente representando um cliente, né, onde eu tenho aí apenas uma requisição, e eu tenho aqui no segundo, no host 2, como se fosse um servidor recebendo várias requisições e endereçando para threads diferentes que vão atender às inúmeras requisições do mesmo usuário ou de usuários diferentes. Bom, a camada de transporte, como vocês viram em rede Zoom, ela é a camada 4, né, do modelo OSI, né, da ISO. E, no caso, dentro do modelo TCP/IP, usando o modelo didático lá das 5 camadas, né, seria também uma camada 4. Então, não chega a dar muita confusão na cabeça da gente. A coisa começa a complicar acima disso, porque as camadas de sessão e apresentação não estão mais presentes no modelo, mas estão incorporadas na camada de aplicação. Então, como é que acontece o encapsulamento dos dados, né, que são recebidos diretamente pela aplicação na camada de transporte? Bom, esses dados eles são recebidos, né? É claro que existem exceções, quando, por exemplo, eu estou usando SSL, né, criptografia de uma maneira geral, mas suponhamos que eu estou usando HTTP puro. Então, o que acontece? Eu não tenho nenhum tipo de segmentação feita pela camada de aplicação. Quando esses dados vêm para a camada de transporte, eles são quebrados em pedaços, gerando os segmentos. E cada segmento desse vai receber um cabeçalho do TCP. Como nós vamos ver numa próxima aula, esse cabeçalho ele vai ser numerado de forma sequencial, fazendo referência à quantidade de bytes que existem dentro daquele segmento. Então você, ao mesmo tempo, usa essa numeração de segmento para colocar os segmentos em ordem e para detectar se algum segmento está faltando, porque, como eu disse, o número de sequência ele vai conter também o tamanho em número de bytes que estão contidos naquele segmento. Então é uma conta fácil de ser feita e se verificar se algum segmento está faltando. Nós vamos ver isso numa próxima aula. Quando o cabeçalho, no caso o segmento, né, já com o seu cabeçalho de transporte, ele vai para a próxima camada, que é a camada internet, né, a camada IP, ele vai receber o cabeçalho do pacote. E aí ele não tem mais nenhuma referência ao que aconteceu anteriormente. Ele apenas tem como referência o IP de origem e o IP de destino. Ou seja, todo tipo de controle da segmentação e do posicionamento dos segmentos dentro de uma mensagem é controlado exclusivamente pela camada de transporte. O papel do cabeçalho do pacote, esse cabeçalho intermediário que vocês estão vendo na figura, é apenas garantir que o pacote chegue até o destino final. Claro que nas condições, as melhores condições possíveis, é o que se chama de best effort, né? Melhor esforço. Ou seja, a rede vai tentar entregar o pacote, vai colocar ele em fila, vai respeitar um timeout, mas se houver congestionamento, o pacote inevitavelmente vai ser descartado e a recuperação não vai ser feita pela rede, vai ser feita pelo transporte, como nós vamos ver mais adiante. Bom, então, uma vez encapsulado dentro da camada internet, ele deixa de se chamar segmento e passa de se chamar pacote. E aí, no próximo passo, que é a camada de enlace, ele vai receber o cabeçalho do quadro, cujo objetivo é exclusivamente permitir a entrega local, ou seja, dentro da rede local. O que eu vou ter como endereço de origem é um endereço físico, o endereço MAC. O que eu vou ter como endereço de destino é um endereço físico, o endereço MAC, a address também. Então, esses endereços eles servem apenas e exclusivamente para entrega local, dentro da rede local. Dentro das redes globais, o que eu uso são as informações do cabeçalho do pacote. E as informações no cabeçalho de segmento vão ser usadas exclusivamente dentro de uma determinada aplicação
ou seja, no contexto de uma aplicação, para se fazer a remontagem e eventual recuperação de algum segmento que tenha sido perdido. Ok? Bom, então a primeira ideia, né, dos desenvolvedores do TCP foi criar um modelo de estados aonde eu pudesse acompanhar a minha comunicação entre origem e destino, entre clientes e servidores, sem ter absolutamente controle nenhum do que está acontecendo na rede, certo? Então, essa máquina de estados é baseada principalmente em dois grandes estados, ou seja, o estado idle, né, desocupado, ou o estado established, estado ocupado. É claro que existem estados intermediários, ou seja, o recebimento de um pedido de conexão sem a confirmação deixa ele no estado intermediário, em processo de conexão. A mesma coisa, como vocês podem ver na figura, também acontece quando existe ou um pedido de desconexão ou até mesmo uma falta de comunicação ao longo do tempo que pode ser encarada como uma desconexão abrupta, né, provocada por congestionamento de rede ou coisa parecida. Então, essa máquina de estados ela é executada tanto no cliente quanto no servidor, tanto numa porta quanto em outra, né? Ou seja, tanto numa entidade de transporte numa máquina, quanto na entidade de transporte na outra máquina, e com base nas mensagens que são recebidas por essas entidades, o estado vai mudando. Eu vou mostrar isso para vocês também em sala de aula lá com o programa NetStat. Como é que acontece quando você está lá numa situação e você, por exemplo, abre um browser dentro de um servidor, como que os estados das conexões, os sockets vão sendo abertos e vão mudando seus estados de acordo com o que você vai fazendo. Quando você desconecta, vocês vão perceber, vou mostrar isso para vocês, que ela fica ainda num processo latente de desconexão, por mais que o seu browser já tenha sido fechado, ele ainda mantém aquela conexão aberta por um tempo, porque aquilo pode ter sido apenas um erro, né? Você, sem querer, clicar lá e fechar o browser, quando você abre, ele retoma do passo onde ele estava, ele não precisa restabelecer a conexão. Então, a ideia do Socket Berkeley realmente foi uma ideia brilhante, criada lá pelos universitários, né, pelos estudantes lá da Universidade de Berkeley, e que permitiu a criação e o desenvolvimento do nosso fabuloso TCP/IP, né? Bom, então aqui são algumas primitivas, né, que nós temos. Vou mostrar essas primitivas para vocês é, no comando netstat, né, nas comunicações entre clientes e servidores, e todo o TCP, toda a camada de transporte de qualquer sistema operacional que implemente o TCP/IP vai se basear nessas primitivas. A primitiva também, mais uma vez, é uma abstração, porque ela diz o que fazer sem dizer como fazer. Então você pode implementar isso em C, em Java, em Python, em qualquer linguagem de programação, em linguagem de máquina. Você tem o TCP/IP implantado em iOS, em Android, em Linux, em Unix, em Windows, em inúmeros sistemas operacionais diferentes, e hoje em dia até em mainframes, né? Tem um projeto grande, famoso da IBM, para implantação de Linux em mainframes, né? Então todos eles funcionam e conseguem colaborar, conseguem se comunicar exatamente por quê? Porque todos esses sistemas operacionais eles se baseiam em primitivas, né, que são padronizadas lá dentro do contexto das nossas RFCs, e elas apenas se limitam a garantir formatos de mensagens, né? Quais são as mensagens, quais são os formatos dessas mensagens, quantos bytes, né? Quais são os códigos e tudo mais. Agora, não entram no mérito da forma de implementação, e é isso que permite a interoperação entre os vários sistemas, né? Então, procure aí lembrar dessas primitivas, vou mostrá-las para vocês em ação dentro do nosso monitor, né, de conexões. A gente pode fazer isso dentro do próprio Task Manager, né, ou eu gosto mais de usar o NetStat porque é mais dinâmico, né? Então, vou mostrar isso tudo para vocês em sala de aula. Bom, então agora vamos entrar em alguns detalhes, né, dessa rápida introdução que eu fiz aí para vocês, né, dessas funcionalidades que o transporte nos oferece. Lembrando, mais uma vez, que nós temos três protocolos de transporte.
O TCP, que inevitavelmente é o mais importante deles, a grande maioria dos protocolos usa o TCP por conta da demanda de confiabilidade. O UDP, que é um protocolo muito mais simples, mais básico, que é usado apenas quando não há a demanda de confiabilidade, ou, isso é muito importante, quando a existência da confiabilidade possa comprometer a qualidade da mídia. Isso que eu estou dizendo é especificamente direcionado ao streaming. Porque o streaming, é claro que qualquer pessoa que vai usar um serviço de streaming tem a expectativa de que o serviço seja da melhor qualidade possível. Mas se você estiver ouvindo uma música ou estiver fazendo uma videoconferência e implantar a confiabilidade, o que vai acontecer? A ausência de um único pixel numa imagem vai provocar a paralisação da transmissão para a recuperação desse pixel perdido. E isso, inevitavelmente, vai provocar um lag na comunicação que vai ser muito mais prejudicial para a qualidade da comunicação do que a falta de um pixel, que muito provavelmente os olhos humanos nem serão capazes de permitir, de perceber. Então, nós vamos ver isso quando eu falar de aplicação, vamos falar de streaming, e é importante já adiantar que a questão da demanda de confiabilidade ou não, ela está relacionada também com o efeito final que a confiabilidade provoca. Né? Porque para ter confiabilidade, inevitavelmente, eu tenho que ter todo aquele controle, né, dos estados que eu mostrei para vocês agora nos slides anteriores, e isso demanda tempo. Né? É lógico que existem times, né, timeouts que estouram, você não pode fazer nada, não pode pressupor que nada foi perdido sem esperar um tempo, e isso naturalmente compromete qualquer comunicação em tempo real. Bom, então eu falei, temos o TCP, que é o importante, temos o UDP, que é usado quando não há demanda de confiabilidade, e nós temos o SCTP, que é o Stream Control Transport Protocol, que é relativamente recente, quer dizer, já temos aí 12 anos, né, no ano da gravação desse vídeo, né, 2020, mas são mais de uma década, né, de existência do protocolo. Ele foi criado especificamente para tentar encontrar um meio termo entre o TCP e o UDP. Por quê? Porque, inevitavelmente, o serviço de streaming é um serviço muito lucrativo. E existe realmente uma tendência para que no futuro tudo, efetivamente tudo, seja transmitido over IP, over internet. Quer dizer, as redes todas, né, que existem dezenas de milhares de modelos diferentes de rede, acabam sucumbindo e apenas a internet, apenas redes IP privadas e públicas, né, claro, comerciais e não comerciais, passem a dominar o mundo das comunicações. Isso é uma tendência indiscutível, né? E a gente está percebendo isso já acontecer. Então, o SCTP ele foi criado exatamente para permitir um controle que me possibilitasse a cobrança pelos serviços sem comprometer a qualidade das mídias. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais no final, né, da parte de transporte. Vou voltar a falar sobre isso com vocês. Mas, por enquanto, não está dando muita ênfase, porque não é um protocolo que você encontre é, facilmente implementado nas versões de sistema operacional comerciais que a gente tem utilizado, certo? Então, eu vou comentar aqui algumas coisas, por exemplo, estabelecimento e desconexão é algo que eu tenho no TCP, eu tenho no SCTP, mas eu não tenho no UDP. Controle de erro e fluxo, eu tenho no TCP, tenho no SCTP, mas não tenho no UDP. Agora, a multiplexação é um serviço que é oferecido nos três protocolos de transporte, tanto no TCP, tanto no SCTP quanto no UDP. E a recuperação de falhas apenas no TCP e no SCTP. Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Que o único serviço que é oferecido por todos os protocolos de transporte é a multiplexação, ou seja, a capacidade de usar apenas uma interface de rede para trafegar vários fluxos de várias aplicações diferentes. Como que se faz isso? Através de números de porta diferentes, ou seja, através de sockets diferentes. Tá certo? Então, é importante entender que o serviço de multiplexação, né, juntamente com a confiabilidade, é um dos serviços mais importantes oferecidos pela camada de transporte, sendo que a confiabilidade só é oferecida mesmo pelo SCTP e pelo TCP, ok?
Bom, então isso aqui é muito importante. Parece uma figurinha boba, mas ela é o fundamento, é o início de tudo. Dizem que o primeiro desenho que foi feito pelos estudiosos de Berkeley, né, para se desenvolver os sockets, foi esse desenho, exatamente esse da B, né, que está aí na frente de vocês. Certo? Qual é a ideia? Bom, nós temos na nossa rede inúmeros roteadores, né, milhares, milhões de roteadores, que são interligados através de canais físicos, né, com físicos que eu digo com mídia ou sem mídia, né, podem ser também sem fio, mas existe uma linha de comunicação, né, através da qual, sejam canais de frequência ou sejam canais físicos, né, de metal, de cobre, por exemplo, ou fibras óticas, por onde passam os bits. Né? Mas o que nós queremos é o que está na letra B. Nós queremos uma rede onde esses caminhos físicos eles são absolutamente indiferentes, tanto para quem está na rede de origem quanto para quem está na rede de destino. Ou seja, nós precisamos garantir que a inexistência temporária ou permanente de um canal físico de comunicação não interrompa as comunicações. Então a perspectiva que eu tenho que ter é essa, né? Eu tenho um roteador, tenho, por exemplo, aqui do lado esquerdo, 3 interfaces, do outro lado, lá no destino, eu tenho 4 interfaces e um pacote que sai, pacote, né? Porque eu já estou falando de rede, nível 3. Um pacote que sai por qualquer uma das 3 interfaces da origem pode ser recebido por qualquer uma das 4 interfaces de destino. Né? Vou dizer mais, eu posso ter milhares de pacotes saindo por uma única interface do roteador de origem e tendo um quarto de cada tráfego, de parte desse tráfego, chegando em cada uma dessas 4 interfaces, completamente fora de ordem, com pacotes sendo perdidos, pacotes sendo duplicados. Eu vou explicar para vocês como que acontece essa duplicação de pacote, é um mecanismo recursivo, né, que o TCP tem para garantir confiabilidade. Então, esse aqui é o começo de tudo, essa demanda que nós temos de garantir que a rede ela pode ser sujeita a um ataque nuclear, destruindo aí toda uma parte do planeta, e você ainda vai conseguir comunicação por conta da disponibilidade, da existência, né, de um recurso que é a busca do melhor caminho, que não é necessariamente o caminho fisicamente mais curto. Né? Vai ser sempre aquele de menor custo naquele momento, mesmo que ele provoque uma volta ao mundo para se chegar no destino final. O que uma volta ao mundo que dura muito menos do que um segundo, né? Na velocidade da luz, que é o que acontece dentro dos meios físicos de comunicação, ok? Bom, então aqui nós temos essas entidades teóricas, né? Como eu falei, são abstrações. A gente não tem, na realidade, isso fisicamente, né, nos nossos computadores. Né? Os sockets eles são criados como instâncias de software, né, que são lançadas para associar um socket de origem, como eu já falei, que é um endereço IP associado a um número de porta, como vocês estão vendo lá. No host 1, eu tenho um número lá, 1208, por exemplo, para identificar um processo de aplicação, host 1, e tenho lá o NSAP, né, que é um Service Access Point, né, que seria um endereço IP. Ele não quis ilustrar aqui porque não era importante. O mais importante é observar que eu tenho aqui um host, né, se comunicando com outro host que está em qualquer outro lugar do planeta e ele está direcionando aquele segmento para o servidor 1, cujo identificador, né, o Transport Service Access Point, né, o TSAP, do host 2, servidor 1, é o 1522. Né? Pergunta que o aluno sempre faz: ah, professor, poderia ser também o 1208? Não é típico. Não é típico porque, para melhor organização, os números de hosts e servidores eles são padronizados. Eu vou mostrar isso para vocês no slide mais adiante, certo? Mas nada impede que isso, até por questões de segurança ou questões de implementação, você use números de porta padronizados. A padronização é feita exatamente para simplificar e facilitar o trabalho das aplicações. Mas o número poderia ser perfeitamente igual, poderia ser 1208 também no destino. E por que não haveria confusão?
porque o socket seria diferente, porque o NSAP do host 2 obrigatoriamente não poderia ser igual ao NSAP 1. Eu não posso ter dois IPs iguais em uma rede global, certo? O IP é um endereço unívoco. Cada nó na rede necessariamente tem que ter um número IP único. Ele, professor, mas na minha casa eu uso Wi-Fi, todos os IPs dos meus computadores são traduzidos para o único IP, que é o IP lá do meu provedor. Ok, mas quando ele sai do teu provedor, ele sai associado ao número de porta. E essa associação ela é feita dentro de um mecanismo chamado NAT, que nós vamos aprender quando eu falar de camada de rede, aonde eu vou ter esse endereço IP com o número de porta de saída, feito lá pelo teu roteador, associado ao teu IP privado, 192.168.10 ou 172.16 até 172.31, com o número de porta que foi criado dentro do seu computador. Então você continua com essa unicidade, com essa garantia de identidade única dentro da rede. Então, o socket no host 1 necessariamente seria diferente do socket do host 2. Não haveria nenhum tipo de confusão nessa comunicação. Então, nesse cenário, eu posso imaginar aqui múltiplas comunicações entre usuários e servidores, né, onde no host, onde eu tenho lá o usuário, eu poderia ter um browser, né, com várias abas, cada uma dessas abas seria aberta numa porta diferente, num TSAP diferente, como vocês estão vendo lá, no host 1 do lado esquerdo, se comunicando com um único servidor de processos, por exemplo, né, abrindo várias abas lá no Google, fazendo várias consultas, ou eu poderia ter também esse mesmo host 1, né, em paralelo com esse browser, acessando lá um servidor web, ele também acessando um servidor de correio, porque afinal de contas ele usaria um número de porta diferente, por exemplo, o número de porta 25, né, a porta lá do SMTP, ou 110, porta do POP, 143, porta do IMAP, enfim, servidores de correio eletrônico. Então nunca haveria confusão, porque eu teria sempre sockets diferentes entre usuários cliente e usuários servidores. Então, aqui eu vejo a multiplexação de uma forma mais a miúde, né? Inclusive, do lado esquerdo, né, ele mostra a possibilidade de eu ter um multi-homing, né? Eu ter mais de uma interface no meu roteador e usar essas duas interfaces. Isso tem sido muito comum, principalmente em empresas, onde você faz balanceamento de carga. Agora, isso costuma ter questões de segurança. Por exemplo, em bancos, se você fizer um acesso usando um socket por um IP e depois de conectado você tentar usar um socket diferente, o teu banco bloqueia o teu acesso, porque ele vai entender isso como um ataque de man in the middle. Já para outros tipos de serviços, como por exemplo torrent, né, a parte web também e tudo mais, não há esse controle de estado pelo servidor web, então é perfeitamente cabível, né, que você tenha múltiplas interfaces trazendo múltiplos é, é, conteúdos sem nenhuma dificuldade, tá certo? Então você pode navegar, cada requisição vai ser recebida e vai ser enviada para você sem nenhum problema com relação à questão da segurança, tá certo? Então você pode multiplexar conexões de transporte, mas também pode multiplexar conexões de rede, certo? Mas o lugar comum para a grande maioria de nós é a multiplexação apenas das interfaces de rede, certo? Através do serviço de multiplexação oferecido pela camada de transporte, ok? Bom, aqui eu vou mostrar agora para vocês alguns cenários que são esperados, né? Cenários típicos de um ambiente onde você não tem confiabilidade na rede, né? O que que você espera? O que que você procura? Né? Da procura, claro, o estabelecimento de uma conexão, como você está vendo aqui, entre o host 1 e o host 2, através de uma mensagem de connection request, aonde um número de sequência é apresentado. Isso aí vai passar aí pela Europa, pelos Estados Unidos, pela Ásia, por links transoceânicos, por satélites, por redes 3G, por redes Wi-Fi, enfim, por uma salada de possibilidades de caminhos de conexão e vão chegar no host 2. Ao chegar no host 2, esse host 2, ele, claro, se tiver
configurado, né, para receber pedidos de conexão, ele vai responder com acknowledgement, ou seja, um reconhecimento, que vai ter o seu próprio número de sequência. Isso é muito importante. Por quê? Porque todas as conexões de transporte no TCP/IP, elas são bidirecionais. Então, por uma única conexão solicitada, você manda as respostas também. Então, você pode mandar dados de A para B e de B para A usando uma única conexão solicitada. Então, é claro que nesse cenário eu vou ter que ter tanto um sequenciamento das mensagens de host 1 para host 2, por isso eu tenho esse número de sequência X, que está identificando a sequência a partir do qual eu vou numerar os pacotes de 1 para 2, e quando o host 2 ele manda o ACK de volta, ele manda também acompanhado de um número de sequência Y, que vai identificar os meus pacotes de host 2 para host 1. Juntamente com isso, nós temos também o ACK do X, ou seja, do número de sequência que foi recebido. Então, é importante isso para que exista uma associação entre host 1 e host 2. É claro que os meus colegas, né, da área de segurança já percebem aí a enorme brecha de segurança que eu posso ter, né? Para ataques de main indemido. Eu posso capturar, interceptar, isso é trivial de se fazer, né, a pedidos de conexão e, sabendo qual foi o número de sequência, responder como se fosse o host endereçado. Mas aí é questão lá para as nossas disciplinas de segurança. E aí, como eu falei, na situação normal, uma vez o iniciador, né, o host 1, recebendo o reconhecimento, ele já pode enviar dados, né, de host 1 para host 2 e em piggybacking com isso, né, ou seja, em carona, mandar o reconhecimento, o acknowledgement do número de sequência que host 2 mandou para host 1, que é o sec igual a y, que vocês viram lá, né, a segunda mensagem de host 2 para host 1. Então, isso daí é o normal. Agora, como eu já falei para vocês, nós estamos numa rede sem confiabilidade. Então, o que pode acontecer? Eu posso, por exemplo, ter um pedido de conexão para o qual eu não tive uma resposta, dentro, claro, de um tempo esperado. Esse tempo é um tempo curto, né? É um tempo de aproximadamente 30 segundos, né? E a partir desse momento, o host 1 já enviaria um segundo pedido de conexão, repetiria esse pedido de conexão. Ele faz isso basicamente por 3 vezes, né? Até que considere realmente que a rede está com algum problema. É quando vem aquela mensagem lá do browser ou da tua aplicação, né? Rede com problemas, tente novamente, né? Alguma coisa assim. Então, quando isso acontece, eventualmente pode ser que esse pedido de conexão, como eu já expliquei para vocês, esteja aí rodando pelo planeta, passando por satélites, passando por enlaces lentos, satélites por enlaces congestionados. E aí, eventualmente, o que vai acontecer? Ele vai chegar no host 2, mas o host 2, como ele não tem controle da rede, ele não sabe se aquela requisição é antiga ou é recente. Não existe uma referência temporal, né? No passado até se existia isso, né? Vocês vão ver isso quando eu mostrar o cabeçalho, mas hoje não existe mais nenhuma referência temporal. Então o host 2 não sabe há quanto tempo aquele pacote foi enviado, aquele pedido de conexão. Também outra possibilidade de ataque, né? É o ataque por replay. Eu capturar a mensagem de requisição, né? E guardar aquilo para uso futuro, tá certo? Para ganhar acesso. Bom, aí é outro papo para segurança. Então, o que vai acontecer? Host 2 vai receber um pedido de conexão que já foi descartado por host 1, né? Por não ter recebido nenhuma resposta, certo? Mas host 2 não sabe disso, então ele vai responder com ACK, do mesmo jeito do slide anterior. Só que, como o host 1 já tinha descartado aquele pedido de conexão localmente, ele vai então rejeitar esse ACK, rejeitar essa conexão, fazendo referência à mensagem recebida, né? Ao ACK recebido, cujo número de sequência é Y, tá ok? Então isso pode acontecer e acontece o tempo todo. Vou mostrar isso para vocês lá com a Wireshark, que vocês vão ter que saber usar na minha disciplina, ok? Bom, outra situação mais caótica ainda, né? Eu tenho o pedido de conexão que é, digamos, rejeitado, né? Que é, digamos, antigo, tá certo?
E temos também uma duplicata, um envio de dados, né, antigo de outra requisição. Observa que ele está mandando lá que dizer, né, que é uma mensagem que nem aparece aqui entre host 1 e host 2. Né? Então, na verdade, o host 1, o iniciador, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que rejeitar, né, tanto os dados quanto o ACK, né? Vai ter que rejeitar os dois. Tudo isso acontece, tudo isso está dentro da máquina de estados. E são coisas que acontecem frequentemente nas nossas comunicações na internet. Né? Vamos ver isso tudo aí navegando com o Wireshark, certo? E capturando o tráfego. Bom, agora o desfazimento de conexão. Né? O que é o desfazimento de conexão? Uma vez que você já tenha transmitido os dados que você gostaria de transmitir, já tenha recebido os ACKs, ou seja, o teu respondedor, o teu receptor, já tenha mandado recibos de todos os dados que você enviou. O que falta agora? Falta eu encerrar a conexão. Né? Então, a conexão kindless, né, a conexão gentil, digamos assim, numa tradução literal, seria aquela aonde tanto iniciador quanto respondedor, eles mandam um disconnect request e ele é reconhecido e a conexão é encerrada nas duas extremidades, até para evitar que dados espúrios continuem sendo recebidos. Mas isso também pode acontecer. Então, por exemplo, suponhamos que o host 1 ele faça um pedido de conexão, tenha recebido o ACK, né, como vocês estão vendo, as duas primeiras mensagens, logo a seguir ele manda os dados, né, com o ACK da mensagem anterior, e por alguma razão o host 2 fica congestionado ou perde a capacidade de responder e manda um disconnect request. Né? Isso pode ser feito a qualquer momento, como eu já falei, tudo é feito com base no melhor esforço. E aí, durante o envio de mais dados de host 1 para host 2, a conexão já foi, a desconexão já foi solicitada por host 2. Então, esses dados já não são mais recebidos por host 2. Isso é muito comum com servidores, quando eles ficam sobrecarregados, certo? E aí você tem que dar lá um reload na tua aplicação, enfim, tem que novamente pedir. Claro que isso tudo fica transparente para nós em ambiente web, mas tudo isso está acontecendo no nosso TCP. Né? O ideal seria, como eu já falei, um disconnect request, né, que é sempre acompanhado por um timer de início. Se ele não receber uma resposta, ele encerra abruptamente a sua conexão. Né? O host 2 devolve o pedido de conexão, caso ele também já tenha terminado tudo, e aí um único ACK ele pode ser enviado do iniciador do pedido de desconexão e já terminar. Certo? É claro que esse ACK também pode ser perdido, como eu já falei, sem problema nenhum, porque os timers estão em conta, né? Como vocês estão vendo lá em host 2, o ACK não foi recebido, mas passados-se lá os 30 segundos do envio da mensagem de desconexão, ele simplesmente desconecta e a vida segue. Isso até para evitar ataques de negação de serviço. Né? Também podemos ter um pedido de desconexão kindless, né? Gentil, uma resposta do pedido de desconexão, perdido, sem problema nenhum. 30 segundos depois, o iniciador ele pode enviar mais uma mensagem, disconnect reject, que pode ser recebido ou não, tanto faz. No cenário que ele está mostrando, a segunda mensagem é efetivamente recebida, isso pode acontecer por até 3 vezes, e aí isso só vai acontecer se for muito próximo do estouro do timer, certo? São situações que podem acontecer, todas estão previstas dentro lá da máquina de estados do protocolo. Certo? E aqui a última, cenário caótico, né? Um disconnect request é enviado, a resposta é perdida, uma segunda mensagem é enviada antes do estouro dos 3 timeouts máximos, né? Ele bota aqui N, tipicamente são 3 timeouts, né? Até que tanto o lado origem quanto o lado de destino encerrem as suas conexões, ok? Bom, então aqui, pessoal, são algumas portas que, para nós, né, que somos da área de computação, elas são básicas, são básicas. Qualquer concurso, qualquer prova, qualquer entrevista que você fizer,
inevitavelmente, mesmo que você seja da área de desenvolvimento, você vai usar vários protocolos, né, e várias aplicações cuja referência é feita, inclusive dentro dos seus programas, pelos números de porta. Então a gente tem que decorar, tem que memorizar alguns aqui. Como, por exemplo, não só isso, como também quais são os protocolos de transporte utilizados, né? Então aqui nós temos, por exemplo, o protocolo FTP, vamos falar sobre ele em aplicações, né, que usa as duas portas 20 e 21. A porta 21 é a porta de controle, então basicamente ele recebe pedidos de conexão, pedidos de navegação em diretórios, pedidos de arquivos, e a porta 20 é a porta de dados, ou seja, é a porta através da qual o servidor envia os dados para o cliente. Então, o que, que acontece? Né? Quando você faz uma conexão TCP para o FTP, a conexão na porta 21 ela fica o tempo todo conectada e a porta 20 não. A porta 20 a conexão é feita, o arquivo solicitado é descarregado e a conexão é desfeita, né, com a porta 20. Então você faz, é claro que se você fizer um mget, por exemplo, se você pedir vários arquivos, lógico, ele vai ocupar, vai manter aquela única conexão para todos os arquivos que foram solicitados, vai fazer isso em fila. Mas se você pedir um de cada vez, ele vai abrir a conexão, trazer o arquivo e encerrar a conexão. Né? E depois, se você pedir um novo arquivo, abre a conexão. Da mesma maneira, se você der apenas uma listagem, né, der um ls lá no teu servidor FTP, ele vai estabelecer uma conexão, vai pedir o ls, vai trazer o ls e vai desfazer a conexão. Então, essas conexões temporárias são feitas pela porta 20 e a permanente, onde você se loga, se autentica e pede tudo isso, a porta 21. Nós vamos ver isso em aplicação. Né, o SSH é a porta 22, né, não confundir com SSL. Né, o SSL, na realidade, é um protocolo de sessão, né? Na verdade, é um protocolo de aplicação com funcionalidade de sessão. Então, ele funciona em cima do TCP e, por exemplo, não só, né, mas, por exemplo, abaixo do HTTP. Então, você não acessa o SSL diretamente, quem acessa o SSL é o HTTP, mas é através do SSL que você vai acessar o TCP, como ele mostra aqui na coluna central. Então, o SSH só usa o TCP. Esses protocolos que estão aqui com TCP, pessoal, então só usa o TCP, certo? Então a porta do SSH é 22, a do Telnet é o 23, a do SMTP, né, correio eletrônico para envio de mensagens, né, a porta 25, as portas 110, eu não botei aqui nesse gráfico, né, mas a 143 também, a do IMAP, né, são usadas para receber as mensagens, vamos ver isso em camada de aplicação. Né? O DNS aqui tem uma curiosidade bastante interessante, né? Ele bota UDP e TCP. Por quê? Pelo seguinte, porque o DNS até segmentos de 512 bytes, ou seja, a grande maioria das requisições e respostas do DNS são feitas, são trafegadas em UDP, ou seja, sem confiabilidade. Se perder, manda a requisição novamente. Estoura timeout, manda a requisição novamente. Isso tudo dentro da máquina de estados do DNS. Certo? O DP não tem máquina de estados. O DP é extremamente simples, só o TCP. Agora, existe uma transação, existe uma manobra dentro do DNS chamada transferência de zona, que é o momento aonde a base do DNS, né, todo o arquivo de dados do DNS, todo o banco de dados do DNS, ele é compartilhado entre o servidor primário, né, o DNS primário, e os secundários. Né? Você tem sempre um único primário e vários secundários. Você não pode ter vários primários, tem um primário e N secundários, quantos você quiser. E essa base ela é replicada através de uma transação chamada transferência de zona. E essa transferência de zona é óbvio que sempre, além de demandar confiabilidade, né, terá um volume de dados superior aos 512 bytes. Né? Só o arquivo SOA, só o arquivo de configuração da base DNS já certamente extrapola as 512 bytes. Então, nesse caso, o DNS usa o TCP. Então, por definição, por força de norma, não é transferência de zona é TCP.
e o resto é UDP. Não, não é assim. É toda a transferência DNS acima de 512 bytes, acima ou igual a 512 bytes, aliás, né, ou seja, acima de 511 bytes, é feita em TCP. E abaixo disso em UDP, sempre na porta 53, tanto para TCP quanto para UDP. O DHCP é curioso também, bastante curioso, porque ele usa apenas e exclusivamente o UDP, certo? Vamos lá, usa o UDP, beleza. Mas ele tem uma peculiaridade que é os números de porta. Ele vai usar o número 67 para servidor e 68 para o cliente. É o único protocolo que tem essa diferença, né, entre número de porta para cliente e número de porta para servidor. Né? Uma ideia, né, de implementação na época. Hoje, todos os outros protocolos que eu conheço, pelo menos, eles vão usar um número de porta alta, né, para clientes e números de porta registrados, né, well-known ports, vamos ver o que é isso mais adiante, para servidores. Né? No caso aqui, o cliente DHCP usa também o número de porta baixo, o número de porta well-known, né, abaixo de 1024 para o cliente. O TFTP é um protocolo, não confundir com o FTP. O FTP ele te oferece a confiabilidade na transmissão, o TFTP não. Ele é basicamente utilizado apenas para atualização de firmware, né, de equipamentos de conectividade e tudo mais. Então, se entende que vai ser utilizado dentro de uma rede confiável, fisicamente íntegra, e aí a confiabilidade seria dispensada. Então, ele vai usar o protocolo UDP na porta 69, até para ter maior rapidez e menos chance de queima de equipamento, né, de EPROM de equipamento. O HTTP, famoso na sua porta 80, né? E o HTTPS, que é a versão do HTTP over SSL, usando a porta TCP/43. Né? Então observa lá, lembrando aquele desenho que eu mostrei para vocês, né? Do NSAP, do TSAP, que no caso, quando a aplicação ela vem em cima, né, do SSL, o TSAP que eu vou utilizar vai ser diferente, vai ser o 443, fazendo com que todas as mensagens do HTTPS, independentemente de serem sigilosas, né, de serem sensíveis ou não, todas as mensagens do HTTPS sejam criptografadas e autenticadas, todas elas, certo? Tanto que nós vamos ver isso em camadas de aplicação, nós temos um procedimento de segmentação, né, feita pelo SSL, né, antes da camada de transporte, antes do TCP, de forma a garantir que cada unidade de dados, cada segmento tem o seu próprio autenticador, porque senão isso não aconteceria. Né? A minha segurança está lá na aplicação, está acima do TCP e a segmentação seria feita abaixo. Então eu teria segmentos TCP não autenticados. Seria uma brecha de segurança absurdamente grande. Né? Então é lógico, para evitar isso, ainda que naquela época não se pensasse tanto em segurança, eles tiveram a brilhante ideia de fazer o suporte à segmentação no próprio SSL, como nós vamos ver mais adiante, certo? Bom, o POP eu já expliquei, já falei, e nós temos aqui o UDP, que aqui tem até um pequeno erro, né, na verdade. Nós temos o UDP, mas não apenas a porta 61, tem a porta 61 e a porta 162 também, que é utilizada para traps, ou seja, para transferência de mensagens de gatilho, né? Quer dizer, que você configura no seu servidor para que quando uma determinada situação ocorra, você possa receber um alarme, um alerta, alguma coisa, a gente chama isso de trap. Né? Diferentemente do 161, que é totalmente passivo, ou seja, o cliente ele vai até o servidor e lê o conteúdo das MIBs e traz o conteúdo dessas variáveis e faz cálculos, faz avaliações, comparações com parâmetros, né, com thresholds, para avaliar se a rede está saudável ou não. É bem diferente do que acontece com as nossas traps. Ok, pessoal? Então essa aí foi a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado do modelo. E conforme a gente já combinou, na nossa aula presencial nós vamos apenas fazer exercícios, fazer dinâmicas, vamos fazer algumas experiências com o Arishark, conhecer um pouco mais esses números de porta, quais são os protocolos e tudo mais, e fazer alguns exercícios. Todos eles sempre com avaliação,
tá? Então procurem sempre estar antecipados, já assistirem às aulas e com antecedência, porque em metodologias ativas você vai estar sempre sendo avaliado. Ok, pessoal? Grande abraço, então, até a próxima.